Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias. Colossenses, capítulo 1. Vamos pegar aqui o verso 18 e 20 a 20. Colossenses 1, 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz e pelo seu sangue derramado na cruz. Maravilhoso, Pai. Fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Glorificas a Cristo. Oramos no nome dEle. Amém. Eu tenho perguntado, será que a libertação dos escravos no Brasil já aconteceu? Será que há uma consciência, tanto nos senhores, como nos escravos, de que foi um fato real? 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea. Porém, esses anos todos nós vemos uma mentalidade ainda escravocrata, uma mentalidade de tanto daqueles que eram de tradição, de senhores, como daqueles que eram escravos. E ainda existem muitas tribos no interior do Brasil. Há uns anos atrás, os Calungas foram localizados na região de Goiás, Tocantins, um grupo que não tinha comunicação com a civilização mais contemporânea. Eles viviam isolados, com uma mentalidade de escravo, profundamente, fugindo como quilombo, povo de quilombo. O que eu tenho verificado é que na história da igreja, há muitas pessoas que continuam, eu mesmo, como refém, por falta de conhecimento e por falta de apropriação dos benefícios absolutos da redenção, da propiciação que está em Cristo Jesus. Aquele versículo que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando chegar na velhice, ele não desviará dele. Quando você ensina uma coisa boa, isto é bom. Mas quando ele aprende uma coisa errada, ele também vai até velho com aquele troço na cabeça. É difícil desmontar algumas coisas que são impostas lá na infância. Atitudes. Por exemplo, o pastor Humberto estava se referindo àquela criancinha que foi abandonada lá no hospital pela mãe. Será que não há efeitos colaterais posteriores deste sentimento de rejeição?
será que não ficam impregnados dentro dela algumas coisas que vão seguir pelo resto da vida? Maus tratos emocionais de pais ou mesmo de pessoas em relacionamentos que ficam perseguindo como fantasmas no subconsciente. Como podemos analisar isto? O que significa este texto que diz que e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz? Que estabelecimento de paz é esta? Ou é este? Eu disse para vocês que eu tenho me surpreendido. Eu gosto muito desta ideia das surpresas boas. E o livro do Brennan Manning tem sido muito interessante. Eu estou lendo, relendo, vou para frente, vou para trás. Não consigo fazer muito progresso, porque eu não conheço muito de graça. Eu tenho uma estrutura muito rígida, muita cobrança, muitos medos, muitas inseguranças, muitos fantasmas. Não conheço o que é graça. E acredito que a igreja não tem ainda vivido a dimensão da plenitude da graça. Eu escrevi alguma coisa aí nesses dias que estou sendo tratado por Deus, sobre aquele texto que Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aquilo me chamou muita atenção sobre essa licitude plena e essa conveniência restrita. Ele mostrou claramente que há uma legalidade, todas as coisas me são legais. Mas não há uma conveniência para elas. Por que não há essa conveniência? Então, é preciso abordar isso sobre o plano de Deus dessa conveniência livre. Por quê? Aquilo que me é imposto, me desculpa, eu não quero esse tipo de liberdade. O que é graça? O que significa esta redenção que nós temos em Cristo? A graça é a expressão ativa deste amor incondicional. O cristão vive pela graça, como filho de Abba, rejeitando por completo o Deus que pega as pessoas de surpresa ao menor sinal de fraqueza. O Deus incapaz de sorrir diante dos nossos erros desajeitados. O Deus que não aceita um lugar em nossas festividades humanas. O Deus que diz, você vai me pagar por isso. O Deus incapaz de compreender que crianças sempre se sujam e são distraídas. O Deus eternamente bisbilhotando a caça de pecadores. Está levantando uma questão aqui, que nós temos medo de Virginia Woolf. Nós temos preocupações com alguns fantasmas. E temos um Deus que é muito perigoso, porque ele fica aí em algum lugar espreitando alguém que escorrega. Eu não disse? Esta figura que Brennan fala, um Deus capaz de compreender crianças que crianças sempre se sujam e são distraídas. Eu fico horrorizado com pais
que levam criança para a festa como se fosse adulto. E a criança vai vestida com a roupa de boneco, como se criança não fosse criança. E quando ela suja aquele vestidinho que foi feito com tanto esmero, recebe uma bronca, que é daquelas. E quando ela derrama a Coca-Cola em cima da roupa, como criança sofre. Oh meu Deus, e o Senhor disse que é para a gente ser criança. Criança no mundo de adultos chatos é insuportável. Será que Deus está muito assim atento a estes esbarrões? Ao mesmo tempo, o filho do pai rejeita Deus de cores pastéis, que promete que nunca vai chover no dia do desfile. Um pastor me contou, um pastor que conheço me contou, lembrar-se de um estudo bíblico no domingo de manhã na sua igreja, em que o texto estudado era Gênesis 22. Vocês sabem o que é Gênesis 22, né? Abraão oferecendo Isaque. Deus ordenou que Abraão tomasse seu filho Isaque e o oferecesse como sacrifício no Monte Moriá. Depois que o grupo leu a passagem, o pastor esboçou o pano de fundo deste período da história da salvação, mencionando inclusive a predominância do sacrifício de crianças entre os cananeus. O grupo ouviu em embaraçado silêncio. Naquela época era muito comum oferecer filhos para pagar pecados. Mas parece que não é uma coisa que acabou, não. Segundo o mês passado, dia 31 de outubro, é um dos 5 dias do ano em que crianças são oferecidas no mundo atual, chamado civilizado. Crianças são oferecidas aos deuses deste mundo para sacrifício e oferendas de libertação de pecados. Aquele caso lá de Matinhos não é exclusividade, e nem é exclusividade, o exército brasileiro sabe muito bem, sabe dizer quantas crianças no Brasil são sacrificadas, e não só no Brasil, mas no mundo todo, todos os anos. Há 5 dias de oferendas de crianças no mundo. Não pensem vocês que isto acabou. Mas o que Deus queria com Abraão em levar aquele rapaz? Que não era uma criança, era um rapaz. Provavelmente Isaque tivesse uns 20 e poucos anos de idade. Depois que houve aquele silêncio embaraçoso do pastor descrever este fato, o pastor perguntou: mas o que essa história tem a dizer para nós hoje? Um homem de meia idade falou: vou dizer o que essa história me disse. Decidi que eu e minha família vamos procurar outra igreja. Nós vamos sair desta. O pastor ficou perplexo e disse: mas o quê? Por que vocês querem sair da nossa igreja? Porque, respondeu o homem, quando eu olho para esse Deus, o Deus de Abraão, sinto-me mais próximo do Deus verdadeiro. Não esse sofisticado e escrupuloso Deus do Rotary Club, a respeito do qual ficamos tagarelando aqui nas manhãs de domingo. O Deus de Abraão era capaz de fazer um homem ir pelos ares, e de dar e tomar uma criança, de pedir tudo, a uma pessoa e ainda querer mais. Eu quero conhecer esse Deus. Chega desse Deus pouquinho. O Filho de Deus sabe que a vida tocada pela graça chama-o para viver numa montanha fria e exposta ao vento, não nas planícies aplainadas de uma religião sensata e de meio termo.
Pois no coração do Evangelho da Graça, o céu escurece, o vento ruge, um jovem sobe um outro monte Moriá, em obediência ao Deus implacável que exige tudo. Ao contrário de Abraão, ele carrega nas costas uma cruz e não lenha para o fogo. Como Abraão, em obediência a um Deus selvagem e irrequieto, que fará as coisas de uma forma não importante o que custe, não importa o que custe. Esse é o Deus do Evangelho da Graça. Um Deus que por amor a nós mandou o seu único filho, que jamais esteve embalado em nossa própria pele. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a tropeçar e cair, chorou pedindo leite, transpirou sangue na noite, foi fustigado com um açoite e alvo de cusparadas, foi preso à cruz e morreu sussurrando perdão sobre todos nós. O Deus do cristão legalista, por outro lado, é com frequência irreprimível, errático e capaz de toda espécie de preconceito. Quando vemos Deus desta forma, sentimos-nos compelidos a nos envolvermos em alguma espécie de mágica para aplacá-lo. A adoração no domingo torna-se um seguro supersticioso contra os caprichos de Deus. Eu tenho que vir para a igreja, porque se eu não vier para a igreja, pode ser que Deus vai me castigar e eu tenho que fazer um seguro do céu. Esse Deus espera que as pessoas sejam perfeitas e estejam em perpétuo controle dos seus sentimentos e emoções. Quando gente esmagada por esse conceito de Deus acaba falhando, como inevitavelmente acontece, ela em geral fica esperando a punição. Quando é que ele vai me pegar? Ela por isso persevera na prática ou nas práticas religiosas, ao mesmo tempo em que luta para manter uma imagem oca de um ser, de um eu perfeito. A luta em si é exaustiva. Os legalistas nunca são capazes de viver à altura das expectativas que projetam de Deus. Como é que é o Deus do Evangelho? Como é que ele se importa? O que é que ele se importa? Com quem que ele se importa? Ele veio fazer aqui o quê? No primeiro culto nós falamos que o Deus do panteão grego era um homem maximizado, onde projetava tudo que era sentimento do homem. Apolo brigava com Hermes, que brigava com Júpiter, que brigava com Poseidon, que viviam entre si com ciúme das mulheres. Cada deusa que vinha para aqui fazia uma negociada. Tudo que existe nessa coisa chamada antropos existia nos deuses do panteão grego. Mas Paulo, quando escreve esta carta aos Colossenses, ele está dizendo, por favor, desconsidera tudo isto. Tudo isso aí é criação do homem. Este Deus Papai Noel, que presenteia você no final do ano com um presente, ou esse Deus juiz de futebol, que apita toda a falta que você faz, este Deus não é o Deus do Evangelho. Você precisa conhecer um Deus que veste a carne, que assume a humanidade, sem, entretanto, assumir estes conceitos e preconceitos e ciúmes e invejas do homem, que vamos chamar isto aí de pecado, a rebeldia do ego, para que este Deus pudesse fazer com a sua expiação
uma obra que eu pudesse ser aceito inteiramente diante do trono do Pai, apenas por Ele. E que Ele me considerasse santo, irrepreensível e inculpável. Por meio dele, isto é, por meio de Cristo, que jamais nenhuma acusação de um tropeço, de um esbarrão, pudesse tirar a minha filiação do reino de Deus. Ele está desmanchando a heresia gnóstica, que é a mãe do He-Man. Vocês não fiquem pensando que isto tudo não tem uma coisa bem formada. O Benjamin Creme, que é um dos pais deste maldito filme que fez a mentalidade heróica de um povo que tira as forças kundalínicas da ponta do rabo da cobra, que leva a uma ideia de heroísmo, de uma gente forte, de Mr. Universo, uns verdadeiros Superman. Todos nós querendo ser pessoas intocáveis. Se mexe na nossa... Quem é você? Você não sabe quem eu sou? Eu estou buscando os títulos honoríferos, os títulos de que me qualifiquem perante a sociedade, para quando eu sair naquela coluna lá do jornal, todo mundo saiba que eu sou uma pessoa especialíssima. Isto é mentalidade grega, triunfalista, de reconhecimento. Você sabe o que eu fiz? Eu sei! Só que você não está sabendo com que você está chamando a atenção para os seus feitos. E eu perguntei no primeiro culto, quem de vocês aqui acha que é melhor? Delúbio, Marco Valério, Dirceu, Fernandinho Beiramar, Glênio Paranaguá. Qual vocês acham que é o melhor? Haha, haha. Vocês não me conhecem. Mas eu vou botar você nessa mesma lista. Aí você diz, não, a mim não me põe não. Então, está comprovado que faz parte da mesma CPI, porque eu nunca vi ninguém na CPI fazer o que diz que fez. Ele chega lá e ele diz, eu nem estava lá. Alguém me disse assim, se tirar o retrato dele e a assinatura dele, ele diz assim, não fui eu que assinei e esse retrato é falso. Nem conheço. Por quê? Porque nós vivemos escondendo atrás de uma máscara que se chama tanga e das árvores do jardim desde que saímos de lá. E é difícil nós dizermos assim, eu sou este crápula, que preciso da redenção no seu sangue. Por que eu tenho que fugir? Por que eu tenho que me esconder atrás de uma compleição atlética? Só porque na plateia tem uma turma de miseráveis que só aplaudem os que são bem-sucedidos? Gente, nós estamos falando de evangelho. Ele veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. A palavra reconciliação, ela tem um sentido na língua inglesa muito interessante. Ela é formada assim de at, uma preposição, one, de um, e ment, que é a formação de um substantivo. Atonement é uma palavra que dá um sentido de que ele fez de dois um.
Um pecador indigno, miserável, que corria de Deus. E um Deus que corre atrás desse pecador e diz: vem para mim. Eu o arrasto com o meu amor. Para quê? Para que você seja aceito na inclusão comigo. Nesta identificação. O caráter dele é meu. E o meu caráter vai para ele. Ele foi para a cruz com os meus pecados. E ele transferiu para mim a sua justiça. Que coisa extraordinária. É isso que Paulo quer dizer. Vocês estão querendo arrancar a força de uma espécie de... eu já falei aqui outras vezes atrás desses heróis do cinema que foram criados. Batman, Superman, Batmasterson. Aqui no Brasil eu era louco pelo Jerônimo, herói do sertão. Eu assistia todas aquelas coisas. Eles eram heróicos, ganhadores de... Mas o homem que eu conheço, ele é muito semelhante a Dirceu. Meu Jesus é muito sábio. Quando ele mostrou aqueles dois homens que foram ao templo orar. E aqui nós temos a realidade. Um era tão bem impressionado consigo mesmo, que ele nem orava para Deus. Ele orava chamando ele mesmo de Deus. Orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Aí ele debulha as suas qualidades. Olha, eu não adultero, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu dou o dízimo, eu vou à igreja todos os domingos, eu leio a Bíblia, eu faço oração. Olha, o senhor sabe. Eu não me comparo com Fernandinho Beiramar de jeito nenhum. Eu não me comparo com Delúbio Soares. Eu não me comparo com um Bush. Eu sou uma pessoa singular. O outro orava de uma maneira um tanto esquisita, dizendo: Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou ferrado. Para mim não tem alternativa. Eu fico impressionado com Jesus. Jesus cada dia que passa eu fico mais... Aquela festa de Caná da Galileia, aquelas bodas, acabou o vinho. Maria chegou para ele: acabou o vinho. Ele disse: mulher, ele não foi politicamente correto para dizer assim. Ele disse: mulher, não é a minha hora ainda. Por que você está se metendo a fazer uma coisa? Eu não estou querendo oferecer esse tipo de alegria para as pessoas. Alegria que acaba com ressaca não é alegria. Alegria de fundo de garrafa não é alegria. Alegria de porre não é alegria. Mulher, eu tenho uma alegria de um túmulo vazio. Eu tenho uma alegria da madrugada, da ressurreição, da vida. Eu tenho uma alegria de uma obra realizada que é uma justificação que foi feita de uma vez para sempre, para que pelo seu sangue nós experimentássemos paz e reconciliasse com Ele todas as coisas. Vocês se lembram? Eu já contei aqui, mas é uma história que vale a pena. Olha, vou dizer para vocês aqui em off. Mudou muita coisa na minha vida recentemente. Minha esposa tem me perguntado: o que está acontecendo com você? Eu estou com uma outra perspectiva de evangelho. Eu estou vendo uma outra coisa. Sabe, eu não tem mais aquela questão, estrutura. Tudo bem. Nós não vamos jogar fora os odres. Mas eu quero é vinho. E eu vou falar muito por metáforas daqui para frente.
Porque eu já entendi que Jesus falava assim, e as pessoas inteligentes só entendem por metáforas. E parece que Jesus procura muita gente inteligente. Eu tinha um tio que dizia assim: os burros peçam o diabo que Deus que o mate e o diabo que o carregue. Quando eu quero dizer burro, não significa uma pessoa que não saiba, não esteja na universidade. Significa uma pessoa que não sabe avaliar o que é graça. Que tem que comprar a sua salvação pelos seus méritos. E não consegue voltar para casa sabendo que ela é aceita e que o pai já preparou o guarda-roupa, e a festa e o bezerro cevado, e a adega está pronta, e os músicos já estão preparados para a festa, mas ele não consegue entrar na festa, porque há tantos anos que eu trabalho para ti, e nunca me deste um cabrito para que eu me alegrar com os meus amigos. Vocês se lembram de uma história de uma mulher que chegou numa igreja e disse assim: eu tenho uma filha de 2 anos que eu ofereço, na igreja não, conversando com um pastor, e disse: eu tenho uma filha de 2 anos que eu entrego para pedófilos, para que eles a usem, a fim de que eu possa, com o dinheiro que eles dão para o trabalho, eu compre droga para manter o meu vício. Porque como prostituta, eu não consigo manter o meu vício só vendendo o meu corpo. Eu tenho que vender o corpo da minha filha, de 2 anos. E o pastor olhou para ela e disse: você nunca procurou uma igreja para contar isso? E ela olhou para ele e disse: você é louco? Você é louco? Eu já me sinto a pior das pessoas e a mais miserável das pessoas, e ainda eu vou para lá para eu me sentir pior? Porque eles vão simplesmente me julgar e me condenar. Não há graça. Não há graça. Todas as vezes que eu falo mal de você, eu estou exercendo essa postura de que eu sou melhor do que você. E todas as vezes que você fala mal de mim, você está sentado no mesmo lugar de juiz. Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Eu não vim buscar justos, mas pecadores. Será que um dia nós vamos ver entrar aqui nessa igreja as prostitutas de Londrina para serem acolhidas pela graça de Deus? Será que um dia nós vamos ver os gays entrando aqui? Não estou apoiando o gayice de ninguém. Eu estou recebendo, pela graça de Deus, os falidos como eu, a quem Jesus Cristo morreu, para reconciliar consigo e com o Pai todas as coisas. E nós falamos de uma religião hipócrita, que não se interessa com os falidos. Quando aqui nessa cidade de Londrina, um grupo de teatro resolveu montar um susto no legalismo de algumas igrejas. Eles estiveram comigo para fazer aqui, só não deu para fazer, porque houve algumas circunstâncias que não deu. Mas eles traziam um gay, uma prostituta, um ladrão, um assaltante, um mendigo, e as pessoas, eles entravam na igreja num dia como um culto como hoje, só o pastor sabia. Sentavam em pontos diferentes. Sabe o que aconteceu, pastor Humberto? Quando aquele mendigo chegava, sentava perto de você, você saía daquele lugar e ia para o outro. Porque ele estava fedendo mesmo.
Eles botavam até carne de bofe, para sentir o cheiro. Roupa suja. Quando a menininha chegava com a mini saia, balançando a coisa, o crente ficava horrorizado, caía fora do outro, deixava ela sozinha lá. E aí foi separando. Ninguém queria chegar perto. E o boiola, que vinha lá, e aí, ninguém queria. Todo mundo, aí pegava uma briga lá e começava aquele negócio. Nós não gostamos dessa gente. Nós temos preconceito com essa gente. Mas para quem é comida, segundo Lula? Fome zero é para quem? Só que fome zero no Brasil, muitas vezes, tem gente por trás que tem salário de tantos e tantos, recebendo bolsa família, bolsa escola, bolsa comida, bolsa não sei o quê, e outros recebendo bolsão. Gente, Evangelho de Cristo significa, eu hoje estou um pouco diferente, viu? Significa o Deus da graça propiciando redenção, propiciação no seu sangue. Redenção no seu sangue. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem. Veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem. Veio para salvar o que estava perdido. O Filho do Homem. Veio para salvar o que estava perdido. Quem é que estava perdido? Perdido em quê? Vamos aqui primeiro, perdido onde? Perdido em quê? Aonde é que nós estávamos perdidos? O que é pecado? Eu dou uma bala para quem me respondeu o que é pecado agora. Incredulidade, tá bom. Não é, mas eu não quero essa resposta não. Você sabe o que é pecado de fato? É autoconfiança. Em vez de você confiar em Deus, você confia em você. Não crer em Cristo é crer em si. Quando o Filho do Homem, quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem. Eu estou experimentando para ver se funciona bem. Quando o Filho do Homem viesse, quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi? Foi Jesus que disse isso. Do pecado, porque não crê em mim. Primeiro culto eu falei, você sabe que o diabo crê que Deus é um só, não faz diferença? Você crê que há um só Deus? Crê? Você é irmão do diabo, na fé. Crês tu isto? Nada de novo, os demônios também creem. Você crê que Jesus Cristo levou todos os seus pecados na cruz? Aí é único. E o diabo não quer que você creia nisso. Eu estou perguntando se você crê que todos os seus pecados já foram justificados em Cristo. Eu vou perguntar mais uma vez. Você crê que todos os seus pecados já foram justificados em Cristo? Você crê que os seus pecados passados já foram justificados? E você crê que os seus pecados futuros já foram justificados? Crê mesmo nisso? E por que você está querendo se justificar? E por que você quer bancar o melhor do que eu? Meu povo querido, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Paulo estava combatendo a tese gnóstica que nós nos justificamos pelo nosso conhecimento, pela nossa evolução, pelo nosso desenvolvimento, pelas nossas qualidades. E disse, não. Nós fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus.
Sabe o que isso traz? Isso traz um grande descanso. Não existe nenhuma possibilidade de nossa culpa ser mais colocada em evidência, porque a justificação já cobriu todo o preço. Você está entendendo como hoje você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, porque se você não fizer isso, Deus vai lhe castigar. O negócio aqui hoje. Você não fizer tal coisa, se você não fizer tal coisa, vai sofrer a sanção. Por que ia estar acontecendo isso comigo? Eu acho que Deus... Misericórdia, meu povo. Eu tenho uma coisa para contar isso mais adiante, sobre as tribulações, as lutas, as dificuldades que a gente passa na vida, como grandes mestres da graça de Deus para o nosso crescimento espiritual. E nunca como maldição. E nunca como algo que vem para castigo. Porque todo o peso do castigo caiu sobre ele. Dá para entender isso? Você sabe que nós iríamos mudar completamente a nossa adoração? Eu vou contar depois a história que ele conta, no outro domingo, a história que ele conta de Max, um ébrio inveterado, mentiroso, sem vergonha, canalha, que fingia que não bebia. A gente tem tanto medo de dizer quem sou, de dar a nossa identidade, porque nós não sabemos que fomos aceitos inteiramente pela graça de Deus em Cristo. O tempo urge e eu não quero que vocês me condenem por causa disto. Vamos terminar aqui. E eu quero continuar. Eu não vou sair daqui não, meu irmão. Não vou sair deste terreno. É um terreno muito gostoso. O Deus de Abraão é o Deus de Jesus Cristo que levou sobre si o pecado de todos nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.